Bom pessoal, vou começar então falando aqui sobre a motobomba. Como vocês sabem, a gente tem três opções de motobomba: a motobomba tratorizada, a motobomba elétrica e a motobomba a diesel. Dentro da questão da opção da motobomba a diesel, a gente tem duas opções. Uma que é essa que está aqui no nosso campo de demonstração para ser utilizada, que ela é refrigerada a ar, e também essa opção que é refrigerada a água. Então ela tem um radiador. Esse motor aqui é feito para trabalhar mais tempo. No caso aí 18, 19, 20 horas por dia, sem problema nenhum. Esse aqui já é mais utilizado para ir trabalhar 4, 5 horas diárias no máximo e aí ter um descanso. Por quê? Porque a sistemática de refrigeração deles é diferente. Esse aqui é para longo prazo e é uma durabilidade muito maior. Esse aqui já não tanto, né? Por isso que a gente usa ele só para a parte de demonstrações mesmo. Então aqui, como vocês podem ver, a gente vai ter o conjunto sucção, que é isso da motobomba até o ponto de captação. Ali no ponto de captação, aqui a gente tem uma caixa d'água, só que pode ser um açude, um arroio, uma represa, um rio, até mesmo um poço artesiano que você pode ter a motobomba captando desse ponto de captação. Então você vai ter o conjunto sucção. Junto com o conjunto sucção, no caso de um açude, arroio, represa, você vai ter uma válvula de pé no final da mangueira de sucção, que essa válvula de pé vai estar lá dentro da água. Ela serve justamente para impedir que a água retorne de volta quando você desliga o sistema de irrigação e também para evitar que entrem partículas muito grandes aí para dentro do sistema. A gente vai ter a motobomba elétrica, que é essa aqui embaixo. Essa motobomba, dentre as opções, quando você tem energia disponível, ela se torna a melhor opção. Por quê? Porque ela é mais econômica, ela é mais barata do que a motobomba diesel e a questão da vida útil dela também é muito maior. Então a gente tem opções trifásicas e monofásicas nas mais diferentes voltagens. Então, como é que funciona a instalação e a operação do carretel? Como eu comentei, você vai ter um ponto de captação de água. Você vai ter a motobomba ao lado desse ponto de captação, que pode ser qualquer um desses modelos, e aí você vai ter a conexão da motobomba com a tubulação. Como vocês podem ver aqui, então tem essa conexão e aqui a gente vai seguir com a tubulação. Então, pessoal, a tubulação, como a gente comentou, ela vai estar passando aqui dentro da propriedade. Não tem uma limitação, ela pode ter 200, 300 metros ou até 1 quilômetro, mais do que isso. A gente dimensiona certinho para que fique adequado. Então você vai ter a tubulação passando dentro da área e a cada 42 metros a gente tem um hidrante desses aqui, que a gente deixa fechado quando não está em operação do carretel, né? E a tubulação não tem uma limitação, ela pode ter 300 metros, 400 metros, até 1 quilômetro, até mais. Aqui então a gente tem a mangueira de conexão do carretel com a tubulação. Como vocês podem ver, é um engate rápido e fácil, você conecta aqui e vai conectar desse lado aqui. Aqui já está conectado, ó. Para tirar e colocar é muito fácil e muito simples. Coloquei, fixei, está conectado o carretel com a tubulação. E aí você vai ter esses hidrantes então na sua linha para você conectar o carretel. Muito importante, você pode desenrolar o carretel. Nesse caso aqui a gente está desenrolando para lá, mas você poderia desenrolar para aquele lado de lá, fazendo 140 metros. E depois nesse mesmo hidrante é só virar o carretel e desenrolar para o outro lado, que vai fazer outros 140 metros. Então faz 280 metros com uma única linha de tubulação. Bom pessoal, sobre o posicionamento do carretel. Então ele tem esse engate para hidráulico e terceiro ponto, que é a forma mais cômoda e mais fácil de transportar o carretel. Com um pequeno trator já se consegue fazer. Se caso você tiver um quadriciclo, tração animal, também pode ser transportado através de reboque. Então aqui ele tem essa argola, você consegue transportar ele rebocado. Se precisar fazer alguma movimentação, sempre com a mangueira enrolada, né? Nunca com ela desenrolada, depois que for feito o desenrolamento, aí tem que deixar ele naquele ponto fixo. Então você consegue movimentar ele também manualmente, né? Mas para fazer leves ajustes. Para fazer a movimentação dele, a gente recomenda usar uma moto, um microtrator, um pequeno trator, que vai conseguir movimentar e transportar ele até as faixas onde você vai querer fazer a irrigação. Então eu vou colocar aqui novamente o engate rápido. Importante observar a posição dos registros. Então esse registro principal fica aberto. O do recolhimento, que é essa parte aqui, fica fechado. Por quê? Porque quando você ligar o sistema vai ter que sair o ar falso e aí depois você vem e abre esse registro aqui do recolhimento. Para fazer o desenrolamento da mangueira, vai ter esse freio aqui acionado. Você vai remover essas duas hastes de transporte para deixar ele liberado. E aí você já vai estar com o carretel pronto
para fazer o desenrolamento da mangueira. Então, após feito a programação do carretel, a configuração dele, você pode levar o carro aspersor até o ponto onde você vai querer fazer a irrigação. Lembrando, o carretel tem 120 metros de mangueira, mas você pode aí desenrolar parcialmente. Se você quiser desenrolar 40, 50 metros, não tem problema nenhum. Então é bem tranquilo de levar esse carro aspersor até o ponto onde você vai querer fazer e iniciar a irrigação. Após o carro aspersor ter sido levado ali para o ponto onde você vai querer fazer a irrigação, aí é feita a fixação, né, para fazer o desenrolamento da mangueira. Então aqui nesse caso a gente vai fazer com uma moto, né, pode ser feito aí com um pequeno trator, com tração animal, é bem tranquilo de fazer esse desenrolamento da mangueira. Só é importante respeitar a questão de velocidade, né, de no máximo 5 km por hora. Então fixou ali para fazer o desenrolamento, né, vai começar e pode desenrolar total ou só parcialmente a mangueira, conforme for desejado. Após desenrolar da mangueira, o engate então é rápido, né? O engate fácil da mangueira com o carro aspersor. Você consegue regular a largura e a altura do carro aspersor, conforme a sua necessidade e tamanho do plantio que você vai ter. Até 2,30 metros entre rodas, né? Consegue regular para dar uma estabilidade também para o carro aspersor. Você consegue regular tanto a largura como também a altura. O aspersor também, ele tem uma regulagem de ângulo de funcionamento, que você consegue regular de forma prática, de 0 a 360 graus. Ah, tem uma estrada que não pode ser molhada, tem alguma situação que você não pode molhar, você consegue programar ele para trabalhar em 90 graus ou já pré-regulado, como a gente coloca, para 180, onde ele vai fazer aí uma meia volta, né, para irrigar só para frente. Outra regulagem que o aspersor italiano tem é a questão da gota. Tem parafusos ali que você consegue quebrar a gota conforme a necessidade da questão do tamanho de gota que você precisa. Ah, você trabalha com uma hortaliça, com uma cultura que tem uma folha mais sensível, você consegue erguer esse parafuso para a gota ficar mais quebrada e aí funcionar perfeitamente. E essa barra, ela sobe até 1,80 m. Então pode trabalhar em culturas altas como cana e milho tranquilamente. Então depois de conectado o carro aspersor lá no final com a mangueira, antes de ligar a motobomba, basta só recolocar as hastes de recolhimento e aqui conferir o registro grande aberto, o registro pequeno fechado, ele está pronto para fazer o acionamento da água da tubulação. Então aqui também esse freio ele sai automaticamente, não precisa se preocupar em tirar. Então após ligar da motobomba, o carretel vai fazer o recolhimento com a própria pressão da água. Você vai abrir esse registro do recolhimento e vai abrir aqui o pistão embaixo regulando a velocidade. Então quanto mais aberto, mais rápido será o recolhimento. Então aqui ele está na velocidade máxima de recolhimento, onde ele vai fazer em 2,5 horas o recolhimento da mangueira. Junto com o pistão, acompanha também essa mangueira para você direcionar a água mais para o lado, para um local que não vai estar aqui próximo do carretel, né? Então você consegue direcionar e ela vai voltar ali para a cultura. Aqui o pistão está recolhendo na velocidade máxima. Então se você for fechando o registro, ele vai fechando mais devagar. Bom pessoal, como a gente comentou, o carro aspersor então tem regulagem de ângulo de funcionamento, que é essas duas hastezinhas aqui. Ah, a gente tem uma estrada aqui que eu não quero molhar, que eu não gostaria de molhar, você consegue regular essa hastezinha para ela, no caso, só funcionar 1/4 de volta, que seria mais ou menos esse o caso aqui, ó. Nesse caso aqui o aspersor vai vir até aqui e vai bater, e vai vir até o outro lado aqui e vai bater, sem precisar molhar a estrada. Ele vai fazer só esse ângulo de funcionamento aqui. E a questão da gota, aqui a gente pode ver, você consegue abrir e fechar a gota. Então você abrindo mais o parafuso aqui, você vai quebrar mais a gota. Então nesse menorzinho aqui a gente consegue ter uma ideia de como ele quebra a gota, ó. Tornando uma névoa. No de cima é a mesma coisa, eu abrindo, eu vou quebrar mais a gota e deixar uma névoa. Se eu não quero que quebre a gota, eu só baixo o parafuso e ele não vai ter contato, como é o caso ali em cima no parafuso de cima. Então aqui o alcance a gente consegue ver bem 26 metros para cada lado no caso do irrigate. Chegando no final do recolhimento, como vocês podem ver, o carretel ele vai desligar automaticamente o recolhimento da mangueira. Então você não precisa se preocupar em relação a estar próximo do carretel, porque ele realiza esse recolhimento de forma automática e de forma fácil, como vocês podem ver no detalhe.